É um poder que sempre pesa para um lado, ele sempre pesa para o lado dos interesses, né, de quem tem privilégios, poder, recursos, né, em detrimento daqueles que têm direito. Não teve uma liderança indígena nesse país que não foi perseguida, que não foi criminalizada pelo Poder Judiciário e que foi morta e não foi sequer investigada. A forma como o Estado brasileiro está organizado hoje, ele quer cada vez mais nos oprimir. Ele busca calar as vozes de quem nos lidera, das nossas lideranças que são as nossas bases, que são eles que nos direcionam. Porque o interesse deles é colocar índio na cadeia para querer amedrontar, para nós parar com nossas lutas, para nós esquecer nossos direitos. Uma índia lá na beira do rio chorando, porque não tem mais a sua terra tão linda, porque perdeu o seu abrigo, a sua pesca, os seus amigos, a sua maneira simples de viver. Uma índia lá na beira do rio chorando, porque não tem mais a sua Olá, a terra indígena Todo Ximbangue, localizada no oeste de Santa Catarina, é fragmento de um grande território caingangue que se espalha também pelos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul. O processo de colonização, marcado pela extrema crueldade com os povos indígenas, não foi diferente com as famílias que residiam no Todo Ximbangue. O Estado foi um dos principais agentes do processo de expropriação do território caingangue. A limpeza étnica realizada durante a colonização expulsou as famílias e repassou o espaço para as colonizadoras, que então venderam para os agricultores. Algumas famílias foram para diferentes regiões, outras se instalaram às margens do rio Irani, permanecendo próximos de sua terra. No início dos anos 80, as famílias que já vinham se reorganizando na luta pelo território partem em busca de garantir a retomada do espaço. O processo de demarcação da terra indígena Todo Ximbangue, uma das primeiras comunidades caingangue do oeste de Santa Catarina a iniciar a retomada, aconteceu em 2 etapas, de forma muito lenta e tensa. Quando começou a luta do Ximbangue eu tinha uns 8 anos, né? Daí a gente acompanhou a luta desde o começo, né? Sempre valorizando a luta dos nossos antepassados, velhos, né? Que quando foi para começar a luta foi formalizada uma liderança, mesmo sob pressão dos agricultores, né? Dos colonos, e muitas vezes o próprio poder público do Chapecó, né? A população envolvente, que sempre o que eles falavam que é para que tira a terra dos colonos para dar para os índios, né? Então, mas foi uma luta que nós tínhamos direito, nós fomos uma busca e conseguimos, né? No processo de estudo antropológico de identificação do território, já foram reconhecidos 1.885 hectares dos caingangue. Porém, em 1994, somente metade do espaço foi demarcado. Anos depois, os caingangue novamente se organizaram em luta e garantiram a demarcação do restante da área, processo que está concluído. No Vida em Resistência de hoje, falaremos sobre a criminalização da luta dos povos indígenas por seus direitos e, principalmente, o direito ao território tradicional. O Poder Judiciário, ele em geral, é um poder inimigo, né, das classes populares, né, dos oprimidos e explorados em geral. Ele é um poder de classe, ele é um poder que defende privilégios e quase sempre ele tem atuações que são bastante fortes, bastante determinantes na luta na luta social por conquista de direitos. No caso dos povos indígenas é muito claro isso, a quantidade de atuações que o Poder Judiciário faz no sentido de barrar, né, conquistas, e muitas das vezes quando existem essas conquistas também no sentido de reverter de alguma forma, né, internamente, através dessas quantidade de decisões que são tomadas. É um poder que sempre pesa para um lado, ele sempre pesa para o lado dos interesses, né, de quem tem privilégios, poder, recursos, né, em detrimento daqueles que têm direito. É um poder que é historicamente inimigo das classes exploradas, oprimidas, né, excluídas em geral, e os indígenas de maneira bastante particular. Temer continua na luta até agora.
melhor, né? Só que hoje as coisas são completamente diferentes. Nós ganhamos um pedaço, não em toda a nossa área, mas temos um pedaço de chão para nós garantir um amparo para a nossa comunidade, né? Mas hoje a gente encara vários problemas, né? Principal pela própria nossa justiça, né? Que é uma balança de dois pesos, né? Sempre pende para o lado do capitalismo, né? Porque eles acham que o indígena ele não deve ter direito a ter seus territórios demarcados hoje. E tem coisas que a própria justiça impede nós de lutar, né? De lutar pelo nosso direito, brigar pelo conquistar o que é nosso, que era nosso direito e é ainda, mas muitas vezes a justiça entende de outro jeito. Ao avançarem para conquistar o que lhes foi tirado, sofrem com a perseguição e a judicialização de sua luta. A gente encarou vários problemas por causa que hoje a justiça para determinar a prisão de uma liderança indígena para eles é caso de momento, né? Parece que para eles é orgulho põe um cacique na cadeia, um líder na cadeia, quando ele defende os direitos do seu povo, ele se ampara em qualquer parecer, né? Então eu não entendo, porque eu acho que a justiça seria em defesa do povo, né? Independente do direito, respeitando o direito de cada um, né? Mas hoje isso não acontece, né? Porque a gente sabe que tem vários indígenas presos hoje por luta, por causa da luta pelas suas terras. Onde as terras continuam, os caciques continuam presos e a terra continua na mão dos agricultores ainda, né? Então é coisas que deixa a gente triste muitas vezes, porque o interesse deles é colocar índio na cadeia para querer amedrontar, para nós parar com nossas lutas, para nós esquecer nossos direitos. A forma como o Estado brasileiro está organizado hoje, ele quer cada vez mais nos oprimir. Então ele busca calar as vozes de quem nos lidera, das nossas lideranças que são as nossas bases, que são eles que nos direcionam. Quando ele vê que o povo está atuante, que o povo está lutando, que o povo está em busca dos direitos, da concretização dos direitos, o Estado ele tenta barar de alguma forma. Quanto mais ela puder massacrar, quanto mais ela puder pacificar, nos deixar sem poder para lutar, eles vão usar a justiça. Eles vão querer que essa justiça funcione de qualquer forma. Às vezes, para a gente conseguir algumas coisas, a gente tem que até fazer um movimento, trancar rodovia. E esses momentos, às vezes, a gente é criminalizado, né? Mas ninguém vem e vai olhar e perguntar qual é a necessidade que nós temos. Este ano mesmo, né, nós iniciamos as aulas, o ano letivo, na segunda semana de fevereiro, e nós só tivemos alunos que vieram para a escola lá no final de março, porque não tinha rodovia, as estradas estavam em péssimas condições, né, de circulação de veículo de transporte, e nós, para que melhorasse isso, nós tivemos que trancar a rua, e esses momentos, né, são sempre criminalizados. Então sempre pessoas nas redes sociais, né, comentando, né, que o porquê disso e falando mal, na verdade, do nosso movimento. Aqui em Chapecó é bem claro, né? A atuação que o Poder Judiciário tem em relação aos indígenas e esse caso, por exemplo, do Marcelino Chiarello. Enquanto no caso do Marcelino Chiarello há uma nítida presença nos autos do cometimento de diversos erros, né, para não se chegar aos autores, né, para que não tenha um resultado esperado pela população de punição. Por outro lado, nas lideranças indígenas há todo um entrosamento, né, de todos os órgãos, né, de todo o aparelho do Estado para punir, né, até mesmo com as provas mais deficientes ou inexistentes e até mesmo quando não existem crimes, né. É comum um relato de lideranças, né, que são criminalizadas por defender seus direitos, lideranças que são até presas sem haver nenhum inquérito. Não teve uma liderança indígena nesse país que não foi perseguida, que não foi criminalizada pelo Poder Judiciário e que foi morta e não foi sequer investigada. De quem é o interesse de criminalizar a luta dos povos? A quem a luta por direitos originários tanto incomoda? A gente conhece quem são os povos que são oprimidos por esse Estado, né? E nós, povos indígenas, somos um desses povos que somos oprimidos. A justiça ela sempre vai trabalhar contra
a classe que é oprimida. Por quê? Porque ela não quer que se manifeste, ela não quer que a gente se levante em busca de direitos. E a gente percebe que a justiça sempre vai trabalhar a favor dessa massa, desse grupo que quer massificar, acabar com os povos indígenas e com toda a classe oprimida da sociedade. As populações em geral, principalmente as populações oprimidas desse país, já sentiram na pele o seu tipo de atuação e de atuação defendendo interesses, né, desses grupos que são grupos que exploram o nosso país. São grupos que representam essa parcela dessa agricultura comercial que se chama de agronegócio, né? Essa parcela desses grandes empreendimentos que se faz no país, né? De barragens, principalmente esse grupo da construção civil, são grupos que de certa forma estão mesclados a esses dois grupos de interesse que são os banqueiros, né, que quase sempre têm ações, né, que transitam por esse grupo de interesse, e que esses grupos unidos, eles geralmente são os financiadores básicos, são os financiadores principais dos políticos no país. Então são interesses políticos e econômicos que estão muito presentes, muito determinantes. Eles dizem que o indígena não apresenta renda para o governo. Agora, nós não defendemos renda, nós queremos sobreviver e dar uma educação de qualidade para os nossos indígenas em cima do que é nosso, né? Geralmente grupos, né, como os indígenas são vistos como aqueles que são os desordeiros, são aqueles que são os improdutivos, são aqueles que não vão trazer nenhuma uma melhoria para o país, como se o direito tivesse um vínculo com esse tipo de concepção. Mas esse tipo de concepção é muito presente no nosso país, né? E isso acaba colocando essas populações, né, numa situação de inferioridade, de exclusão, de criminalização e de eliminação, que é o que muito acontece com alguns povos indígenas no país. A reclamação presente, né, não só da eliminação física, mas a cultural, ou seja, a eliminação que, em último caso, são casos típicos de genocídio, né? São impostos aos povos indígenas, né, um genocídio que muitas das vezes isso não é discutido no nosso ordenamento, não é discutido pela sociedade em geral. Lá no passado nós tinha tudo, hoje na verdade não temos nada, né? Nós temos migalhas do nosso território, né? Nós que sabemos do nosso território, o nosso território aqui, principal aqui no oeste, era muito grande, né? Infelizmente ele se tornou lá em 1.000 hectares, 2.000 hectares, que para nós não é o suficiente. Infelizmente, o que faz isso? É o capitalismo, os políticos financiados por capital, muitas vezes a própria justiça se suborna. E o poder judiciário é o poder que mais garante, né, a permanência desses grupos no poder, né? Atrás de uns vão vir sempre outros, né? E a gente, com todo esse processo, com toda essa resistência que a gente tem de luta, a gente vai aprendendo. Então, por mais que muitas vezes essa justiça, esse Estado brasileiro tente nos calar, a gente sabe que cada vez mais e mais lideranças se formam. Cada vez mais e mais os nossos povos estão certos do que querem e cada vez mais a gente sabe que vem mais pessoas que estão junto na luta com a gente. Uma índia lá na beira do rio chorando, que não tem mais a sua terra tão linda, que perdeu o seu abrigo, a sua pesca, os seus amigos, a sua maneira simples de viver. Uma índia lá na beira do rio chorando, que não tem mais a sua terra tão linda, que perdeu o seu abrigo, a sua pesca, os seus amigos, a sua maneira simples de viver. Ai, se eu pudesse, faria voltar tudo de novo, as tribos da felicidade de um povo,